Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no nosso podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. E eu estou muito animada aí com mais um episódio. Estou vendo aí que tem bastante gente compartilhando, divulgando os conteúdos dos primeiros episódios. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já falou aqui no nosso podcast, mas que é muito latente no nosso universo, que as pessoas querem muito saber. E a gente convidou aí um grande parceiro da Câmara Portuguesa de São Paulo, que é a nacionalidade portuguesa. O nome da empresa é Nacionalidade Portuguesa e pelo próprio nome já diz aí qual que é o assunto de hoje, o que a gente vai falar. A gente vai falar de nacionalidade. Minha convidada de honra hoje aqui é a Nicole Gonçalves. Obrigada, Nicole, pelo seu tempo. Pelo convite. Obrigada pelo tempo, obrigada aqui por trazer mais conhecimento sobre esse assunto, que é um assunto que não deixa de ser requisitado pelos nossos ouvintes. A gente já tem essa demanda de longo prazo e sentimos também que os últimos episódios que a gente tocou nesse assunto foram episódios que geraram muita repercussão. Só para vocês entenderem aí, a nacionalidade portuguesa já está no mercado há 10 anos e desde 2023 colocou o pezinho lá em Portugal, né, sendo ali uma forma também de estreitar o relacionamento entre Brasil e Portugal, né? E hoje eu queria perguntar para a Nicole, né, de novo, entender. Muita gente tem dificuldade de entender quem tem o direito de ter uma nacionalidade portuguesa, né? Como que, além da ascendência direta, tem outras formas? Existe outra forma de se qualificar dentro dessa nacionalidade? Sim, e é uma dúvida muito frequente até dos nossos clientes que vêm através do cônjuge. Eles querem adquirir a nacionalidade, acham que não tem esse direito e é super possível, super possível. Então, pessoas que vêm através do casamento com português ou portuguesa, pessoas que residem em Portugal há mais de 5 anos, isso é um direito também que as pessoas não sabem que tem. Algumas outras qualificações também fazem a diferença para o processo, mas essas são as que mais temos questionamentos para o nosso negócio, para a nossa empresa. O pessoal fala, eu sou casado com português há 10 anos, eu posso tirar? Sim, vocês podem tirar com certeza, devem ir atrás da nacionalidade. E você você precisa casar também em Portugal para ter a nacionalidade ou só casar aqui no Brasil faz sentido? Olha, você casa no Brasil e o que você faz em Portugal é um processo simples chamado transcrição de casamento, para você qualificar seu casamento em Portugal. E aí, posteriormente a isso, você pode adquirir a nacionalidade. E os filhos têm automaticamente nacionalidade? O que acontece? A partir do momento que essa pessoa se torna portuguesa através do ascendente, sim, o filho automaticamente tem direito à nacionalidade. Mas tem que entrar no processo também. Tem que entrar no processo. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, tem que respeitar as etapas. Então, primeiro o teu filho adquire, posteriormente o seu neto. Todos têm direito, mas precisa respeitar as etapas. Olha, Nicole, eu tenho aqui uma mania de falar sobre acertos, mas eu vou começar pelos erros novamente. Quais são os principais erros que uma pessoa pode cometer na hora de buscar uma cidadania portuguesa? Olha, eu acredito que tentar, às vezes, não enviar as documentações que são imprescindíveis para o processo. Achar que o processo vai ser curto, muito curto, isso não existe. E digo que não só na portuguesa, mas em nacionalidade nenhuma, são processos longos de nacionalidade. As pessoas que tratam esses processos, hoje nós trabalhamos com as conservatórias diretamente em Portugal. Então, é moroso, a demanda de processo é muito alta. E eu acredito que o maior erro é esse, querer diminuir a quantidade de tempo, o que não é muito fácil de acontecer se você não é uma prioridade. E, para além disso, não enviar documentos que são extremamente necessários. Legal. E existe alguma forma de eu acelerar o processo? Olha, acelerar não, você pode dar prioridade. Quando você é uma pessoa, por exemplo, as pessoas que entram com processo para os pais ou para os avós, que têm mais de 75 anos, automaticamente eles entram na linha de prioridade. Não é acelerar, quer dizer que na frente de uma pessoa de 30 anos vai ser passado. Mas podemos pensar aí que tem uma leva de mais de 800 processos de 75 anos, só na nossa empresa. Então, pensa em todas as empresas que trabalham com nacionalidade, a prioridade ela é dada, mas não quer dizer que isso vai agilizar o processo. E tem outra prioridade elegível além da idade? Sim, doenças terminais. Ah, ok. Doenças terminais, pessoas que têm câncer,
Câncer em estágio avançado, normalmente, eles dão bastante prioridade. Até mais do que a idade. Até mais do que a idade. Sim. Interessante. E o tempo médio desses pedidos, desses processos? Você tem um prazo médio de quanto tempo demora para tirar uma cidadania portuguesa? Sim, depende de cada caso, filhos menores, filhos maiores, netos, mas o prazo médio que hoje a gente está passando para os nossos clientes que vendem informação das conservatórias é de 25 a 30 meses por conta da alta demanda. Uhum. Olha, eu escuto de algumas pessoas, né? Eu não sei se você pode compartilhar sobre isso, que teve muita gente que conseguiu a nacionalidade com a lei Sefragita. Sim. Ainda existe? O que era essa lei? Essa lei ainda é existente? As pessoas ainda podem acessar com essa lei? Não? Pode. Te digo que, assim, é um tema que a nossa empresa não trata muito, mas nós temos parceiros super qualificados que também trabalham diretamente em Portugal sobre a nacionalidade para judeu-sefardita. E super pode entrar. Super dá certo. Que legal, bom saber. Quem sabe a gente, né, também faz um outro podcast sobre esse assunto. E é um tema tão qualificado que vocês teriam, assim, tempo para discorrer somente sobre ele. É muito bom e tem muitas pessoas que têm direito e não sabem. Muito legal, ótimo saber. E hoje em dia, assim, quais são os benefícios de eu ter uma nacionalidade portuguesa em relação à União Europeia? O que me dá direito de investir, de trabalhar? Como funciona? Trabalhar, estudar, residir em qualquer país da União Europeia sem a necessidade de um visto. Vocês podem também, principalmente, transitar a partir da imigração. Não precisam ficar nas filas migratórias dentro desses países. Então, facilita muito. As pessoas falam assim, mas o benefício é só para Portugal? Não, não é só para Portugal, para todos os países da União Europeia. E hoje em dia, assim, dentro dos processos que vocês têm dentro da nacionalidade portuguesa, qual que é o perfil desse cliente que vocês atendem? O que eles estão buscando? Vão morar? Querem só ter? Querem se conectar? Quem são essas pessoas? É engraçado que na nacionalidade são os clientes que estão buscando reatar os vínculos com os familiares. Tem até uma história muito bonita de uma cliente nossa que ela montou um livro da família dela a partir da nacionalidade dela. Então ela trouxe os avós, os bisavós, os trisavós portugueses dela dentro desse livro. Então acho que mais do que querer morar em Portugal é reatar os laços. Estreitar as conexões, exatamente, né? Mostrar as origens, né? Exato. Depois que essa nossa cliente teve o processo de nacionalidade feito, ela foi a Portugal, tirou foto da cidade que a família morava. Foi muito bonito. Então, eu acho que mais do que residir lá, essas pessoas que buscam a nacionalidade hoje são mais para reatar os vínculos. E, Nicole, digamos que eu tirei uma nacionalidade portuguesa hoje, o que impacta na minha questão fiscal? Eu tenho que pagar imposto lá em Portugal? Minha vida... Como que funciona? Eu tiro a minha residência fiscal do Brasil? O que acontece quando eu pego uma cidadania portuguesa? Basicamente, não precisa pagar imposto, caso você queira somente a nacionalidade. Residir, sim, aí é como a gente reside no Brasil. Você paga tributos, você paga impostos ao governo. Residindo lá, sim. Não residindo, tirando somente a nacionalidade, posteriormente passaporte, cartão cidadão, não é necessário pagar nenhum tributo. Então, não quer dizer que se eu peguei a nacionalidade, automaticamente eu mudei de residência fiscal. Não. Que muitos perguntam também, mas aí eu vou ter que mudar de residência fiscal? Não é isso. A residência fiscal eu posso escolher onde ficar. Exato. A residência fiscal, mudando um pouquinho desse assunto, é trazido mais para o lado do visto. Então, que é quando a pessoa vai residir em Portugal. Aí você tem tributos e aí você tem obrigações fiscais com o país. Tirando isso no quesito nacionalidade, não tem obrigatoriedade nenhuma. E nem, por exemplo, com votação no país quando tem eleição. Você não tem a obrigatoriedade de votar. Você é comunicado caso você queira, mas você não é obrigado. A gente falou de tempo, mas acho que a gente não chegou a explorar aí o tempo certo, Sim. né? Eu acabo, às vezes, atropelando aqui o que a gente ia conversar. O tempo médio desses clientes para tirar essa nacionalidade, quanto dura, assim? O que você tem de histórico? De 25 a 30 meses. É muito engraçado. 25 a 30 meses. É muito engraçado que antes da pandemia nós tínhamos um prazo reduzido. Bastante reduzido. Nacionalidade, por exemplo, para filhos menores saía em 6 meses. Pós-pandemia, com a quantidade de demanda que vem para as conservatórias, esse prazo foi só aumentando. E hoje o que a gente tem de
como é que eu posso dizer, de dados mesmo dos nossos clientes, das conservatórias, do que eles passam para a gente de informação e do cálculo que nós fazemos a partir do momento que protocolamos o processo até o deferimento dele é de 25 a 30 meses. E Nicole, o que você acha que mudou na pandemia para tanta gente querer morar em Portugal? Tem alguma coisa que você acha que fez com que as pessoas decidissem ir para Portugal ou a nacionalidade? Olha, eu acho que as questões políticas do nosso país também interferem bastante, então muitas pessoas buscam sair do Brasil por algumas questões políticas. Acredito também que muitas das pessoas que buscam a demanda que elevou foi porque algumas conservatórias acabaram sendo extintas com a pandemia, então, por exemplo, muitos processos que estavam em uma conservatória precisam todos ir para outra conservatória e mais os que já estavam lá para serem analisados. Então, essa demanda, ela vem do quantitativo de processos juntos dentro de uma conservatória só e com poucos conservadores para atuar. Bom, a gente já veio discutindo essa questão de conservatória, mas em nenhum momento eu te perguntei o que é uma conservatória e o que a conservatória faz, né? Para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, o que a conservatória faz? O que é esses conservadores? A conservatória é o órgão competente que faz análise dos processos de nacionalidade. Então, por exemplo, quando nós falamos não pode mandar um documento que não esteja correto dentro do prazo de validade, é porque vai ter um ser humano, não é uma máquina, não é um processo que é analisado de forma digital. É um ser humano que vai estar por trás daquela documentação, analisando uma a uma. Então, os conservadores são as pessoas que têm a competência para fazer a análise dos processos de nacionalidade. E as conservatórias são órgãos, a gente pode colocar como cartórios aqui no Brasil, onde essas pessoas atuam de forma presencial. E existem muitas conservatórias e eu posso aplicar meu processo para qualquer uma conservatória? Como que funciona? Existem muitas, mas não pode aplicar para qualquer uma. Existem conservatórias que atuam somente com processo de netos, conservatórias que atuam somente com processos de filhos. Nós tivemos, recentemente não, mas em 2022, uma conservatória de Tondela, onde ela não fazia mais processo, não atuava mais fazendo análise de processo de nacionalidade para filhos e netos, somente transcrição de casamento, por conta da alta demanda e o baixo nível de recursos humanos para atuar. Então, não pode aplicar em qualquer conservatória. Existem conservatórias específicas. E se eu apliquei para uma conservatória e ela deixou de atuar nesse assunto, eu tenho que reaplicar de novo ou meu processo é transferido para algum lugar? Ele é transferido. O que aconteceu? No nosso caso, em Tondela, nós tínhamos vários processos de filhos que eram trazidos para lá. E quando ela foi extinta, eles nos informaram via e-mail e mandam todos os processos para uma conservatória só, que é a Conservatória de Registro Civil de Lisboa, que é a Centrais. Então, todos vão para lá até serem redistribuídos para outras. Então, a de Lisboa é a maior hoje em dia que organizam todos os processos internamente? Todos os processos. E, assim, a pessoa ela consegue aplicar para um visto sem nenhuma assessoria? Ela consegue fazer sozinha? E se eu contratar uma assessoria, qual é a vantagem que eu tenho de usar uma assessoria dentro desse processo? Olha, são diversas, mas algumas delas são principalmente o acompanhamento, porque o contato é diário com a conservatória. Posso dizer da nossa empresa que todos os dias os nossos consultores ligam para eles para tentar saber sobre os processos que estão demorando muito, para tentar entender sobre exigências, o que precisa para um processo ter um pouquinho mais de agilidade na exigência. São documentos que são enviados posteriormente, porque a conservatória solicita. Então, esse contato direto, ele é muito preciso e para cada tipo de processo. Outro ponto que é muito importante é o cuidado com a documentação, porque muitas pessoas que entram sozinhas, elas olham na internet quais são as documentações ali por cima e mandam para a conservatória. Quando você tem uma assessoria, eles têm precisão. Óbvio, uma assessoria séria tem a obrigatoriedade de passar precisamente com as documentações que você pode utilizar ou não naquele processo. Às vezes um cliente ou outro fica até um pouco conflitado, falando, mas eu preciso disso. Sim, a gente está passando, é realmente necessário. E se eu erro nos documentos, eu perco muito tempo? Como funciona assim, o erro do documento? Por acaso eu vou ser penalizado se eu mandei alguma coisa errada por uma conservatória? Olha, a penalização que tem é o tempo. Só o tempo. Porque vamos pensar que um processo que está 100% correto, ele já leva um tempo para ser analisado. Quando cai em exigência, que é quando o conservador que está analisando, ele manda para a assessoria avisando
falta uma documentação, a gente tem esse tempo para mandar essa documentação. Então, os processos que estavam corretos já passaram na frente. Então, quando a gente solicita um documento para o cliente e ele não quer mandar ou ele acha que não é necessário, o que ele perde é o tempo. Ele vai precisar de mais tempo ali para lidar quando vier numa exigência. Legal. E assim, eu sei que além da nacionalidade portuguesa, muitos brasileiros buscam vistos. A nacionalidade portuguesa, a empresa, também atua com outros tipos de vistos dentro da empresa? Sim, nós atuamos com os vistos todos de residência para Portugal. Existem vistos especiais de trabalho ou eu escutei também há pouco tempo do visto de procura de emprego. Sim. Vocês também fazem esse tipo de visto? E como funciona esse visto de procura de emprego? Fazemos. Ele funciona por um período, então não tem a mesma vigência do visto tradicional de residência, onde você vai estudar ou onde você já tem o trabalho, a carta de trabalho certinha. Então você se propõe a ir a Portugal buscar um emprego, ele tem um período um pouquinho mais curto. Ele vai não trabalhar, ele vai de fato buscar esse emprego. Tá. E a gente pode dizer que ele é um visto um pouco mais fácil, porque de fato ele é uma documentação um pouco mais simples para ir. O que acontece? Fui a Portugal, fui buscar um emprego, consegui esse emprego, aí sim eu tenho que dar entrada no visto oficial, que é onde eu tenho a minha carta de trabalho oficializada pela empresa, envio toda a minha documentação, preciso abrir um NIF, preciso fazer todos os pré-requisitos tributários para Portugal. E Nicole, assim, quando eu vou, digamos que eu quero ter uma empresa portuguesa querendo me contratar, eu entro com o processo do visto ou a empresa tem que estar envolvida para entrar nesse visto de trabalho dentro em Portugal? Ela precisa mandar uma carta explicando por que eu sou relevante para o país? Não, basicamente o que precisa ser feito é o contrato de trabalho antes. Tá. Você entra com o visto de trabalho com o contrato. Muitas empresas, elas pagam para que a pessoa vá a Portugal. Então, por exemplo, o visto é pago pela empresa para que o funcionário vá. É o visto patrocinado, né? Isso, exatamente. Isso. Elas patrocinam esse visto para que essa pessoa possa ir atuar lá. Mas algumas empresas não. Então, fica a cargo da pessoa que vai trabalhar lá ir emitir esse visto. Então, o que ele precisa para emitir o visto de trabalho é somente o contrato. Muito legal. E assim, hoje em dia, dentro dos clientes da nacionalidade portuguesa, bem arredondado, a maioria dos clientes estão buscando a nacionalidade ou vistos para residir? Nacionalidade. Nacionalidade. De longe a nacionalidade. A gente trabalha com os vistos de residência, a gente vê a demanda bastante alta, mas a nacionalidade, ela bate muito, muito. E existem muitas pessoas interessadas em visto para fazer negócios em Portugal? Aqui, que querem abrir empresas, que querem fazer negócios dentro de Portugal hoje em dia? Existe bastante, mas um pouquinho menor no quesito quantitativo. São pessoas que vêm, elas estudam bastante sobre a abertura do negócio dela lá. Então, quando chega na nossa mão, de fato, nacionalidade, a gente quer ir a Portugal, nós queremos abrir a nossa empresa, então já está tudo muito bem desenhado, porque são pessoas que estudam bastante o mercado antes de fazer qualquer solicitação que seja de visto para ele ou para os funcionários. Legal. E Nicole, ficou super claro que se eu contrato uma assessoria de visto, eu tenho a vantagem de não errar, né? Pelo menos... Sim. Minimizar os erros, né? Não errar é difícil, mas a gente está aqui falando de minimizar erros e ter uma consultoria mais ativa sobre o processo. Mas de forma prática, eu liguei para a Nicole hoje, falei, Nicole, eu quero entrar com uma nacionalidade, né? Queria entrar com um pedido de nacionalidade. Em quanto tempo vocês dão feedback para o cliente? O cliente fica informado do processo de que forma? Tem algum site, alguma informação que vocês conseguem dar o assunto de qual está o processo, em que momento está o processo de forma digitalizada ou de forma pessoal? Como funciona? Sim, nós damos feedback para os nossos clientes pensando no quantitativo de 25 a 30 meses com espaçamento de 45 dias. Legal. Então, a cada 45 dias que eu fale, está da mesma forma do que 45 dias atrás, a gente notifica esse cliente. Nós temos algumas plataformas internas do escritório onde nós passamos esse feedback, mas também sempre oficializamos por e-mail. O cliente precisa ter aquilo
de forma oficial, onde nós passamos aquele feedback. E aí no deferimento nós ligamos, sempre ligamos. E aí agora, até pelo seu sorriso, eu imagino que no deferimento do processo a felicidade é muito grande, né? É muito. Como que funciona esse momento da ligação? Assim, você liga e qual que é a reação dos clientes que a gente tem? Assim, o que eles sentem? Não, nós paramos o time processual inteiro, o sucesso do cliente inteiro, pegamos a lista, vamos ligar para o cliente porque o processo dele foi deferido. Então a gente põe até no Viva Voz porque é muito emocionante. Porque são pessoas que estão esperando isso há muito tempo e além da espera do deferimento, eles já estavam antes de entrar com o processo querendo, com desejo de fazer. Então quando acontece o deferimento, e às vezes são clientes, por exemplo, eu estou lá há 4 anos, clientes que a gente iniciou o processo deles e era 2, 3 anos atrás, então é muito surreal, você mantém aquele vínculo, aquele contato com o cliente, então falar para ele, olha, teu processo foi deferido, você pode entrar com pedido de cartão cidadão, passaporte, quer ir a Portugal, vai dar tudo certo, já deu certo, é muito emocionante. Que incrível, que legal. E no fim do dia é um processo muito de relacionamento, né, Nicole? Você acaba sabendo as histórias, né, como o exemplo da história do livro que você comentou. Tem alguma história que te marcou muito nesse processo? Ou existe algum processo que não deu certo? Eu também queria falar se não dá certo, por que não dá certo? Sim. Quando não dá certo um processo, normalmente, como eu falei, é por conta de documentação. Alguma documentação que pode acontecer também é precisar de retificação, que quando tem alguma informação trocada entre um documento e outro, quando atrasa no envio de uma documentação, por exemplo, o conservador exigiu um documento com foto. E você não enviou esse documento e você vai postergando aquele envio. Tem um prazo. Pensa que como na nossa justiça no Brasil, para você fazer um protocolo de algum documento, existe um prazo. Para Portugal é da mesma maneira. Se você não protocola dentro daquele prazo, o indeferimento ele acaba acontecendo, é comum de acontecer. Então, por isso que a gente fala que tem que cuidar muito da documentação e principalmente pós-protocolo. E você tem assim uma noção, assim, nem que seja bem arredondada, de quantos % de processo que você recebe dentro da empresa que são indeferidos? Nossa, eu tenho muito. Eu acho que em 10 anos de empresa, e tenho notícias boas disso, nós tivemos 6 e quando acontece o indeferimento, a gente consegue reverter ele, dependendo da questão. Por exemplo, nós já tivemos um cliente que ele não queria retificar a certidão dele porque o nome para ele era muito importante. A gente faz uma carta, a gente tenta todos os recursos possíveis. E aí, posteriormente, com uma carta onde ele contou toda a história da família dele, do porquê ele não querer retificar o nome, o processo foi deferido. Então, de toda a história que você está me contando, que você tem aí centenas de clientes, sim, apenas 6 foram indeferidos? 6 indeferidos. Meu Deus, então assim, se a pessoa realmente é elegível para conseguir, ele vai receber, independente do prazo. É o que a gente fala, às vezes pode acabar passando um pouquinho do prazo, é comum, isso acontece, a conservatória também avisa, mas indeferir é o que eu falei, é só em casos muito extremos. E que dá para a gente tentar reverter também. E quando indefere, a gente pode tentar reverter. Olha aí, gente, é muito bom, né, conversar com quem está no dia a dia, recebendo os clientes e sabendo, porque às vezes a gente fala, ai, não vou entrar porque vai demorar muito, para que eu vou fazer isso e tudo? E você mesmo comentou que tem muitas pessoas da terceira idade também buscando esse passaporte, né? E essas pessoas que estão, no geral, buscam essa conexão com Portugal, buscam também passar para os filhos, assim, tem alguns que vêm com a ideia de saber que o filho precisa mais do que ele mesmo? Como que funciona? Sim, eu acho que a nossa faixa etária aí de 45 a 50 anos é esse pessoal. Quero tirar a nacionalidade para passar para o meu filho, porque quando ele for maior de idade ele quer estudar, fazer faculdade em Portugal, ou ele quer residir, fazer um intercâmbio por lá. Então, é muita vontade de passar para os filhos. Essa faixa etária é de 45 a 50 anos. Agora, Nicole, eu vou sair um pouco aqui do protocolo e fazer uma pergunta que eu não sei nem se você vai saber me responder, mas já que a nacionalidade portuguesa, a empresa está agora em Portugal, existe o contrário? Portugueses buscando nacionalidade no Brasil? Vocês já trabalharam com algum tipo de processo assim? E qual é a ambição desses portugueses de ter nacionalidade brasileira?
Olha, nós não fazemos, mas somos muito procurados por isso. É muito, mesmo? muito. Existem muitas pessoas que buscam a nacionalidade brasileira e não só portugueses. Tá aí um bom nicho de negócio para começar a atuar, Muito, né? é muito bom. Nós recebemos ligações diárias dos nossos clientes, buscando, sempre questionando. Vocês fazem a nacionalidade? Vocês fazem a nacionalidade brasileira? Como que faz? Como que funciona? A gente fala, cara, são muitas pessoas interessadas mesmo. Que legal, Nicole. Eu fiz essa pergunta porque aqui no ambiente da Câmara Portuguesa de São Paulo, a gente está muito focado em relações bilaterais, né? Sim. Então, eu vejo no dia a dia pessoas indo e vindo, né? A gente já teve algumas diásporas grandes portuguesas para o Brasil, então eu acho que também, né, já que você abriu aí essa caixinha para a gente, quem sabe um próximo podcast a gente trazer aqui também algum especialista em vistos brasileiros para portugueses, acho que também pode ser um canal interessante, já que você disse que tem demanda, né? Super útil. É uma demanda super útil e a gente pensa futuramente em se especializar nisso exatamente por esse motivo, porque é muita busca. E é surpreendente, né? Porque a gente olha o mercado e fala, as pessoas querem ir para a Europa, querem ir para os Estados Unidos, e não, muitas pessoas buscam vir para o Brasil que não são daqui. Que legal. E assim, em termos de documentação, que eu imagino que seja mais complicado, existe algum documento específico que dá mais problema, dá mais erro? Tem alguma coisa que as pessoas têm que estar alerta, assim, que tem que ligar assim, um sinal vermelho em relação... E que documento seria esse? Sim, nós temos um documento bem específico que são os antecedentes criminais. Por que eu digo que é bem específico? Quando você reside em outro país e você quer tirar a nacionalidade, por exemplo, a pessoa morou 2 anos nos Estados Unidos. Ela não informa a assessoria e a gente entra com a documentação comum, que é antecedente criminal dela do Brasil. E aí vem a notificação. Precisa de antecedente criminal do país que você residiu por mais de 6 meses, qualquer que seja o país. Nicole, se eu residi em Portugal, antes de iniciar o meu processo, preciso de antecedente criminal de lá? Precisa. E aí é um processo porque você precisa desse antecedente e é uma solicitação direta no país de origem, porque ela precisa vir com apostilamento. Muito legal você falar disso, Nicole, porque a minha família passou por isso. Assim, a minha irmã morou, acho que 2, 3 anos em Boston, nos Estados Unidos, e quando eu tenho uma irmã gêmea, e eu decidi entrar com meu visto português junto com a minha irmã, falei, vamos tirar juntas. E a primeira coisa que esbarrou, assim, mandamos tudo, todo mundo bem, ninguém lembrou que a minha irmã tinha morado nos Estados Unidos. E eu passei exatamente esse problema. Tem que pedir nos Estados Unidos antecedente criminal, não é uma coisa tão simples, demorou alguns meses para a gente conseguir esses antecedentes criminais dela em outro país, para a gente juntar no processo e mandar o processo juntos, né? Então, como a gente estava já fazendo um processo de família em bloco, né? Eu, meu irmão e minha irmã, a gente se deparou com isso. É lógico, a gente poderia ter feito separado, mas a gente resolveu todo mundo junto esperar. Então, isso é muito importante. Então, se você já residiu em outro país, um intercâmbio, passou um tempo, um sabático, não se esqueça, esse país também você vai ter que demonstrar ali teus antecedentes criminais antes de fazer o teu visto, né? Buscar a tua cidadania, né? E é comum, porque as pessoas não ligam uma coisa a outra. Não lembram. Não ligam uma coisa a outra. Estou solicitando a nacionalidade para Portugal. Por que eu preciso do meu antecedente de um lugar que eu residia, sei lá, 10 anos atrás? Mas precisa. Precisa. Bom, Nicole, o papo está excelente, eu aprendi muita coisa e também deu muita ideia aqui para a gente pensar em outros podcasts aqui. Tem muito tipo de visto de trabalho de residência que a gente pode explorar. Essa questão dos vistos de brasileiros, de Brasil para portugueses. Então, você me trouxe aqui muita coisa rica aqui para a gente discutir. Mas antes de terminar, eu sempre faço uma pergunta, né? O que significa? Eu sempre tento linkar o negócio com um significado, né? Eu tenho um lado um pouco sentimental, vou dizer assim, para tentar te perguntar o que significa para você vender a nacionalidade portuguesa, né? Dar o direito da nacionalidade portuguesa para os seus clientes. O que isso significa para você? Olha, eu acho que a gratidão... Eu vou dar um momento específico, não vou dizer uma frase.
ou uma palavra, mas eu acho que no final do dia, que eu te falei, quando você liga para o cliente, fala que deu tudo certo, aquele cliente que você pegou na documentação dele há 3 anos atrás, que você tratou com ele a cada 45 dias durante todo esse período, que é a pessoa que te liga, fala que, tô doente, mas quero saber do processo. Tô de férias, mas quero saber do processo. Você vive aquela rotina com aquela pessoa e você fala sobre o deferimento. Então, o sentimento de gratidão pelo cliente, pela situação, pela felicidade. É como se fosse a sua nacionalidade. Você fica feliz por ele e é muito genuíno. É muito genuíno. Máximo, Nicole. Então, é assim, com essa palavra, gratidão, que eu me despeço hoje, né? Eu tenho muita gratidão aqui pelo seu tempo, pela disponibilidade de dividir com a gente tanto conteúdo interessante, falar um pouco mais da nacionalidade portuguesa, da tua trajetória, né, dentro da nacionalidade portuguesa, o que você já testemunhou. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Nicole, pela tua presença. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. E eu agradeço também os ouvintes, né? Eu sei que o assunto que a gente tratou hoje aqui não vai ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. A gente vai falar muito disso ainda no nosso podcast, porque é um assunto que interessa muito vocês e eu sei que tem muitas dúvidas, né? Vocês já estão percebendo aí que toda vez que eu discuto o assunto cidadania, é uma novidade, um assunto novo e eu espero nos próximos episódios trazer aí mais informação para vocês. Quem ainda não segue a Câmara Portuguesa de São Paulo no nosso canal do YouTube, se inscreve no YouTube e também compartilhe esse conteúdo, divida o conteúdo hoje aqui que a gente trouxe com pessoas que têm interesse na cidadania portuguesa e contem com a Câmara Portuguesa de São Paulo, com associados tão incríveis como a nacionalidade portuguesa, para ajudarem vocês a encontrar um caminho dentro dessas relações bilaterais entre Brasil e Portugal. Eu agradeço a todos pela audiência e espero vocês no próximo episódio.